Oi, gente, vamos para a segunda aula do nosso curso. A gente vai começar a introduzir alguns conceitos de investimento e a gente vai dividir em duas aulas para não ficar muito pesado para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre juros e a taxa Selic, como você comparar a sua rentabilidade e a diferença entre renda fixa e renda variável. Então vamos começar com os juros? Quando eu falo em juros, no que você pensa, hein? Talvez você pense no financiamento do seu carro, ou então naquilo que acontece quando você esquece de pagar a fatura do cartão de crédito. Os juros, eles nada mais são do que o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, nos investimentos, eles são a principal forma de remuneração. Quando você empresta dinheiro, você recebe juros. E quando você pega dinheiro emprestado, você paga juros. Todo país tem uma taxa de juros base. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como ela é definida, mas ela vai nortear todas essas taxinhas que a Isa comentou. No caso do Brasil, é a Selic. Sabe quando você vê no jornal que sai, os juros subiram? Ou você tem aquele seu amigo que adora economia e fala, para o Brasil crescer, os juros têm que cair. Todos esses juros dessas frases, eles têm como base a taxa Selic. Na prática, se a taxa de juros subir, se você for investir em algum ativo indexado a essa taxa, o seu rendimento vai aumentar. Da mesma forma que se você precisar pegar dinheiro emprestado, o seu custo também vai aumentar. Se a taxa de juros cair, a dinâmica é a mesma. Hoje no Brasil, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. E essa taxa é definida a cada 45 dias numa reunião do Comitê de Política Monetária. Mas o que a taxa de juros tem a ver com os seus investimentos? Bem, para falar disso, a gente vai para o outro assunto da aula, que é a rentabilidade dos investimentos. E aí, eu queria saber, você já ouviu falar numa sigla chamada CDI? Ela significa Certificado de Depósito Interbancário e nada mais é que a taxa pela qual os bancos emprestam dinheiro um para os outros. Os bancos emprestam dinheiro, né, Aninha? Emprestam, é tipo quando você me empresta, Isa. Sua taxa também é CDI, Certificado de Depósito da Isa. Boa. Bem, e aí, talvez você já tenha ido no seu banco e o seu gerente foi lá e te indicou uma aplicação em um CDB. Outra letrinha, calma, gente. Sopa de letrinhas, mas CDB a gente vai falar depois em uma próxima aula. Mas aí seu gerente te indica um CDB que rende 80% do CDI. E você, quanto que isso rende? Então, o CDI, ele anda coladinho com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que a Aninha explicou. Se você tem um investimento que rende 80% do CDI, e vamos dizer que o CDI esteja rendendo 13% ao ano, é só fazer as contas. Significa que a sua aplicação ela vai render 10,4% ao ano, no caso desse exemplo específico. Uma outra forma de comparar a sua rentabilidade é com a inflação, muitas vezes medida pelo IPCA. A inflação, ela vai medir o quanto as coisas e os serviços aumentam de preço ao longo do tempo. Quando a gente vai comparar com a inflação, o formato é um pouquinho diferente do que quando é com o CDI. A gente normalmente fala em IPCA mais o rendimento, que rendeu acima. Vou pegar o exemplo que a Isa falou do investimento que rendeu 10,4% ao ano. Se nesse mesmo período a inflação rendeu 7%, isso significa que o seu investimento rendeu inflação mais 3,4%. Essa é uma forma que é bem comum de ser usada, IPCA mais alguma coisa. A gente gosta muito desse formato porque ele vai te dar uma noção do quanto você está ganhando acima da inflação. Quer entender por que isso é importante? Vamos supor que eu quero comprar esse copo. Eu tenho dinheiro para comprar ele hoje, mas eu decidi que eu vou comprar ele só ano que vem. Aí eu peguei esse dinheiro do copo e deixei ele investido. Se o meu investimento render exatamente a inflação, apesar de eu ver que o meu dinheirinho cresceu, eu vou continuar comprando apenas esse copo. O ganho acima da inflação, ele me mostra que eu posso comprar outras coisas além dele. Então eu vou fazer agora um resumo sobre esse tema de rentabilidade nos investimentos. A gente viu que você pode comparar a sua rentabilidade com o CDI, que anda coladinho com a taxa básica de juros da economia, a Selic, ou você pode comparar também com a inflação, que é o que a gente dá preferência, porque você consegue ver realmente quanto que o seu poder de compra aumentou, qual foi o seu ganho real.
Agora a gente vai para a segunda parte da aula, onde a gente vai explicar a diferença de renda fixa e renda variável. Vamos lá? Vamos começar com um teste? Esse gráfico é de um investimento de renda fixa ou de renda variável? Tic-tac, tic-tac. Pois é, gente. Apesar de toda essa oscilação, de todo esse sobe e desce, é um investimento de renda fixa. Mais precisamente, é o título do Tesouro Direto da NTN-B com vencimento em 2050. Se a gente for se basear apenas na oscilação de preço, a gente pode cair numa furada, porque, apesar de ser renda fixa, os preços variam. Bom, então por que tem essa distinção de renda fixa e renda variável? O segredo está na forma como a rentabilidade é calculada, na regrinha que vai definir o quanto vai render o seu investimento. Por exemplo, quando você investe na poupança ou no CDB ou no Tesouro Direto, de alguma maneira você sabe a regrinha do rendimento que você vai ter. Pode ser o que a gente chama de renda fixa pré-fixada, que é quando você sabe exatamente o quanto você vai ganhar. Por exemplo, essa aplicação vai me render 10% ao ano. Ou a renda fixa, ela pode ser o que a gente chama de pós-fixada, que é quando você tem noção de quanto vai render, porque vai ser um percentual em relação a um índice, mas você não sabe quanto aquele índice vai estar valendo no futuro. Por exemplo, lembra o CDB que eu falei, que o gerente do banco indicou, que rende 80% do CDI? Bem, você tem noção de quanto vai render, mas no momento que você resgatar, você não vai saber quanto vai estar o CDI. Então é isso, ela é chamada de renda fixa porque você sabe a regrinha que vai determinar o seu rendimento. É isso aí, Isa. Apesar de a gente saber a regrinha de como vai ser dado o rendimento, isso não significa que os preços não possam oscilar. E oscilação de preço significa que sim, é possível perder dinheiro na renda fixa. Eu sei que esse é um conceito super complicado de se entender. Muita gente faz muita confusão por conta do nome. Quando você vê renda fixa, você fala, tá fixo, não tenho o que perder. Então eu vou deixar alguns materiais na descrição do vídeo para explicar um pouco melhor essa dinâmica. Se vocês estiverem confusos com isso, por favor, fala com a gente. É muito importante ter essa noção clara. E agora ficou fácil diferenciar a renda fixa da renda variável. Porque a renda variável é simples, ela não tem uma regrinha, não tem nenhuma regrinha. Então, quer ver qual é o exemplo mais clássico? São as ações. Vários fatores vão influenciar o preço delas. Eu não tenho como saber qual vai ser o preço da Petrobras amanhã ou na semana que vem, que dirá no ano que vem. Embora muita gente estude isso a fundo, é muita incerteza envolvida. Então, por serem várias variações possíveis na precificação desses investimentos, vem esse nome, renda variável. É isso aí, gente. A gente começou a falar de alguns conceitos, deve ter ficado um pouquinho mais difícil. Próxima aula também vai ser de conceito, mas prometo que a gente vai tentar deixar bem tranquilo. Se ficar alguma dúvida, estamos por aqui. É isso aí. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se você gostou e tá tranquilinho, curte aí o nosso vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Se a taxa de juros cai, se a taxa CDI, ela anda coladinha com... Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Vou voltar da taxa CDI que foi em cima. Isso, volta lá. Tá. Então, a taxa CDI... que é a taxa CDI, não é CDI. Não é a taxa CDI. fala o CDI. Tá.